Em 1937, o mundo assistia maravilhado ao avanço da tecnologia aérea. Entre todas as inovações, uma se destacava como símbolo máximo de luxo e engenharia: o dirigível alemão Hindenburg. Com mais de 240 metros de comprimento, ele era maior que muitos navios da época e parecia flutuar silenciosamente pelos céus, desafiando tudo o que se conhecia sobre transporte. Construído pela Alemanha nazista, o Hindenburg não era apenas um meio de transporte, mas também uma ferramenta de propaganda, mostrando ao mundo o poder tecnológico do país. Seu interior era surpreendente: passageiros viajavam com conforto, em cabines elegantes, com salas de jantar, áreas de lazer e até um piano leve especialmente projetado para o voo. Era uma experiência única, comparável a um hotel de luxo no céu. Ao contrário dos aviões da época, que ainda eram limitados e desconfortáveis, o Hindenburg oferecia uma viagem suave e silenciosa. Ele cruzava o Oceano Atlântico em poucos dias, conectando a Europa aos Estados Unidos de forma relativamente rápida e sofisticada. Para muitos, viajar nele era um sonho reservado apenas aos mais ricos e influentes. Mas por trás de toda essa grandiosidade, havia um detalhe perigoso. O dirigível era preenchido com hidrogênio, um gás altamente inflamável. Embora os engenheiros estivessem cientes dos riscos, o hidrogênio era utilizado por falta de alternativas, já que o hélio, mais seguro, era controlado pelos Estados Unidos e não estava disponível para a Alemanha na época. Mesmo com esse risco, o Hindenburg realizou diversas viagens com sucesso, reforçando a confiança do público. Ele se tornava cada vez mais popular, e sua imagem como gigante seguro dos céus parecia inabalável. Multidões se reuniam para assistir sua passagem, admirando aquela enorme estrutura flutuando com elegância acima das cidades. No entanto, o que parecia ser o auge da engenharia moderna escondia uma fragilidade fatal. Em poucos dias, uma de suas viagens mais conhecidas entraria para a história, não pelo luxo ou pela inovação, mas por um desastre que chocaria o mundo inteiro. A narrativa constrói o contraste entre o luxo, a confiança e o perigo invisível, preparando o espectador para o que está por vir. O Hindenburg não era apenas uma máquina. Era um símbolo de uma era que estava prestes a chegar ao fim. No dia 6 de maio de 1937, o Hindenburg finalmente se aproxima da base aérea de Lakehurst, nos Estados Unidos. Após horas de espera por causa do clima, o dirigível inicia seu procedimento de pouso diante de uma multidão que acompanha tudo com expectativa. Jornalistas e equipes de filmagem estão presentes, registrando cada momento da chegada. O enorme dirigível desce lentamente, seus cabos começam a ser preparados para o contato com o solo. A operação parece tranquila, como em tantas outras viagens bem-sucedidas. Passageiros observam pelas janelas, enquanto a tripulação executa os ajustes finais. Tudo indica que será apenas mais um pouso normal. De repente, algo muda. Uma pequena chama surge na parte traseira do dirigível. Em questão de segundos, o fogo se espalha rapidamente pela estrutura. O hidrogênio altamente inflamável transforma o Hindenburg em uma bola de fogo gigantesca no céu. O que acontece a seguir é devastador e incrivelmente rápido. Em menos de um minuto, o dirigível inteiro é consumido pelas chamas. A estrutura começa a colapsar enquanto cai em direção ao solo. Passageiros e tripulantes entram em desespero, tentando escapar enquanto o fogo se espalha sem controle. As imagens são registradas ao vivo, criando um dos registros mais chocantes da história. Um narrador de rádio, presente no local, descreve a cena com emoção e incredulidade. Sua reação se torna famosa: "Oh, the humanity", uma expressão de choque diante da tragédia que se desenrola diante de seus olhos. A multidão assiste sem acreditar. Em segundos, o símbolo máximo da engenharia aérea se transforma em destroços em chamas. A queda é rápida, brutal e impossível de conter. Apesar da violência do acidente, muitos sobrevivem ao impacto, mas o desastre marca profundamente todos os presentes. O Hindenburg, que antes representava luxo, segurança e avanço tecnológico, agora se torna um símbolo de perigo e falha. A narrativa destaca a rapidez e a intensidade do evento. O contraste entre a calma do pouso e a explosão repentina cria um choque emocional forte, essencial para a retenção. Esse momento entra para a história como um dos desastres mais marcantes já registrados em vídeo. Em maio de 1937, o Hindenburg inicia mais uma travessia transatlântica, partindo da Alemanha com destino aos Estados Unidos. A bordo, dezenas de passageiros, incluindo empresários, jornalistas e famílias, embarcam confiantes, prontos para uma viagem confortável e tranquila. Para muitos, era uma experiência única, cruzar o oceano dentro de um verdadeiro palácio flutuante.
Durante os primeiros dias, tudo parecia normal. Os passageiros desfrutavam das áreas comuns, conversavam, observavam o oceano pelas janelas panorâmicas e aproveitavam o silêncio suave do dirigível em voo. Diferente dos aviões, não havia turbulência intensa, apenas um deslizar constante pelos céus. A tripulação, experiente, seguia todos os procedimentos padrão. O Hindenburg já havia feito diversas viagens com sucesso, e nada indicava que algo estava errado. A confiança era total. O dirigível seguia sua rota com precisão, atravessando o Atlântico em direção à base aérea de Lakehurst, em Nova Jersey. No entanto, ao se aproximar dos Estados Unidos, as condições climáticas começam a mudar. Tempestades são registradas na região de chegada, obrigando o dirigível a reduzir a velocidade e aguardar melhores condições para pousar. O atraso aumenta a expectativa, tanto dos passageiros quanto das equipes em solo, que aguardam a chegada do enorme dirigível. Horas depois, o clima começa a melhorar. O Hindenburg retoma sua aproximação para pouso. No solo, uma multidão se reúne para assistir à chegada, junto com jornalistas e equipes de filmagem. O momento é especial, a chegada de um dos maiores símbolos da aviação mundial. Dentro do dirigível, os passageiros se preparam para o desembarque. Alguns observam pela janela, outros recolhem seus pertences. Tudo parece sob controle. A tripulação executa as manobras finais, ajustando atitude e velocidade com precisão. Mas há algo invisível acontecendo. Pequenos fatores, quase imperceptíveis, começam a se alinhar de forma perigosa. O dirigível, ainda cheio de hidrogênio, se encontra em uma situação delicada. Uma combinação de condições atmosféricas, eletricidade estática e materiais altamente inflamáveis cria um cenário de risco, embora ninguém a bordo perceba isso naquele momento. O Hindenburg está a poucos minutos de completar sua viagem com sucesso. Tudo indica que será apenas mais um pouso normal. Mas em questão de segundos, tudo vai mudar. A narrativa cria uma sensação de falsa segurança, preparando o espectador para o impacto do próximo momento. O contraste entre a tranquilidade e o desastre iminente aumenta drasticamente a retenção. Após a explosão do Hindenburg, o mundo entra em choque. As imagens do dirigível em chamas se espalham rapidamente pelos jornais e rádios, marcando profundamente a opinião pública. O que antes era visto como o futuro da aviação agora se transforma em um símbolo de perigo e tragédia. Investigadores começam imediatamente a analisar as causas do desastre. Embora diferentes teorias tenham sido discutidas ao longo dos anos, a explicação mais aceita envolve uma combinação de fatores: o uso de hidrogênio altamente inflamável, possível acúmulo de eletricidade estática e materiais da estrutura que facilitaram a propagação do fogo. O impacto vai além das vítimas e dos danos materiais. A confiança nos dirigíveis é abalada de forma irreversível. Até então, eles eram considerados uma alternativa promissora aos aviões, oferecendo conforto e estabilidade. Mas após o desastre, o público perde completamente a confiança nesse tipo de transporte. Companhias aéreas e governos passam a investir mais fortemente em aviões, que evoluem rapidamente nos anos seguintes. A tragédia do Hindenburg acelera essa mudança. Em pouco tempo, os dirigíveis deixam de ser utilizados para transporte de passageiros em larga escala. O Hindenburg, que representava o auge da engenharia da época, se torna um ponto de virada na história da aviação. Seu fim não é apenas o fim de uma aeronave, mas o encerramento de toda uma era. Mesmo décadas depois, o desastre continua sendo estudado e lembrado. Ele se tornou um dos primeiros grandes eventos trágicos registrados em vídeo, permitindo que gerações futuras vissem com seus próprios olhos a dimensão da tragédia. A famosa frase "Oh, the humanity" permanece como símbolo do choque e da dor daquele momento, ecoando como um lembrete do quão rápido a inovação pode se transformar em desastre. A narrativa encerra destacando o impacto histórico do evento. O Hindenburg não foi apenas um acidente, foi um momento que mudou o rumo da aviação mundial, marcando o fim dos gigantes dos céus e o início de uma nova era dominada pelos aviões,